Olá pessoal, vamos continuar com os condutos livres, agora estudando regimes de escoamento, ou seja, estudando o conceito de energia específica. Este conceito de energia específica vem do conceito geral de energia, que é a soma das cargas altimétrica, piezométrica e carga cinética. Acontece que a gente pode tomar como referência o fundo do canal, de modo que a gente elimina o termo Z. Então aí vem o conceito de energia ou carga específica como aquela disponível na seção, tomando como referência o plano horizontal passando pelo fundo do canal nesta seção. Nesta figura isso vai ficar mais claro. Vamos lá. A gente tem o datum embaixo, só que agora nós vamos sair desta referência e subir a referência para o fundo do canal na seção de interesse. Quando você vem para esse fundo do canal, é o mesmo de você estar eliminando o zero na equação de energia. E aí, na prática, o conceito de energia específica fica como uma distância vertical entre o fundo do canal e a linha de energia. Então, mais uma vez, estamos usando como referência o fundo do canal. Se a gente pegar outra seção, nós traçaremos ou nós estudaremos o conceito de energia nesta seção, tomando como referência o fundo do canal na seção de interesse. Vamos lá. Vamos ver dois casos de estudo. A gente estuda com aquela equação E em função de Y, mantendo a vazão constante, ou a gente estuda Q, a vazão em função de Y, mantendo o E constante. É mais comum na hidráulica o primeiro caso, É em função de Y, mantendo vazão constante. Então, vamos lá. Se a gente pega a equação de energia específica fixando uma vazão Q, nós temos dois pedaços dessa equação. O primeiro é igual a Y, que é esse primeiro termo aqui, e o segundo termo é igual a Q sobre 2G/2. Nesse segundo termo, nós temos o Q sobre 2G constante, e A é função de y. E como A está no denominador, a gente tem uma função decrescente no termo E2. Graficamente, a gente tem, então, um primeiro termo é igual a y, ou seja, conhecido com a bissetriz. Então, está aqui o nível de energia para um determinado y. E o segundo termo, para a mesma profundidade, se você vier aqui, você tem esse nível de energia no segundo termo da equação. Somando graficamente os dois termos, você tem essa curva aqui de energia específica, onde o termo E igual a Y está aqui e o termo de energia cinética, esse complemento aqui que eu estou riscando, aqui destacando. Então, esse termo que eu acabei de riscar é o termo de energia cinética, ok? Nessa curva, você tem um ponto de mínimo, que é chamado, onde tem a energia crítica, e aí a sua profundidade correspondente. Na hidráulica, a profundidade recebe vários nomes, E aqui nesse caso é a profundidade crítica, correspondente ao ponto de mínimo da curva. Aí você me pergunta, onde você está vendo o mínimo? Acontece que na matemática a gente costuma colocar as abscissas na horizontal e as ordenadas na vertical. Na hidráulica, quando a gente quer fazer função de profundidade, nós invertemos essa lógica da matemática. Geralmente colocamos as abscissas na vertical e as ordenadas na horizontal. Então, continuamos aqui com E em função de Y, ok? Lembrem disso. Essa curva é assintótica. Quando você tem o y indo para o infinito, aqui o y crescendo, ela se aproxima da bissetriz. E quando você tem o y indo para zero, ela se aproxima do eixo, no caso nosso aí das ordenadas. Para um dado valor de energia nessa curva, por exemplo, esse nível aqui que vocês estão vendo E, se você traça uma reta aqui, você encontra dois níveis de energia. Esses níveis correspondem a duas profundidades. E essas duas profundidades e esses dois níveis de energia correspondem ao que a gente chama de dois regimes de escoamento. Vocês podem observar que a profundidade crítica é o ponto de mínimo. Essa profundidade aqui acima é superior, por isso até o subíndice S. Aqui está um pouquinho diferente aqui do subíndice
aqui está subíndice F, mas é o mesmo significado, tá? E embaixo você tem o subíndice I, porque ele está falando que é inferior à profundidade crítica. Aqui ele está chamando de T, tá? Não liguem muito para essa história de subíndices. Lembrem que se a profundidade estiver abaixo da profundidade crítica, ou seja, um escoamento mais raso, né, do que a profundidade crítica, você tem o que a gente chama de escoamento supercrítico ou outros nomes possíveis, inferior, torrencial, rápido. E se a profundidade, qualquer que seja ela, estiver acima da crítica, a gente chama de escoamento superior, fluvial, lento, ou como destacado aí na linguagem mais técnica, subcrítico. Esses prefixos dizem respeito à velocidade, tá? Escoamento rápido é super, escoamento lento é sub, e não a posição da profundidade em relação à profundidade crítica, tá? Lembre disso. Duas situações no mesmo canal. Imagine que você tem um canal que ele vem com uma determinada declividade e de repente mude declividade. Imagine que ele tem a mesma seção, vamos supor um canal retangular com 5 metros de largura, enfim, tá? E está passando a mesma vazão, tá? A mesma vazão, ou seja, uma curva, né? Lembre que a curva é feita quando você fixa uma vazão, uma mesma energia, tá? Tá aí, ó, o nível de energia com essa linha vermelha e duas profundidades. Então você tem uma profundidade superior, uma profundidade maior que a crítica, e você tem uma profundidade menor que a crítica. Desculpem aqui a interferência. Tá? Esta linha verde, na verdade, deveria estar para o lado de cá. Desculpem também. Tá? Então, nesse caso, a gente tem, antes da mudança de declividade, a gente tem essa condição que está mostrando aqui. Para a mesma vazão, a mesma geometria do canal, nesta declividade a gente tem uma profundidade mais alta, e nesta parte do canal, que é a parte de declividade maior, a gente tem um escoamento mais raso, ou seja, é o mesmo escoamento, só que ele, conforme, por causa da declividade, ele faz isso, ele muda, ele fica mais raso depois da mudança de declividade. Esta linha que vocês estão vendo aqui, vermelha, é a linha de profundidade crítica. Mais tarde, lembrem disso, eu sempre de vez em quando vou repetir isso, a profundidade crítica só depende da geometria do canal da seção e da vazão. Por quê? Porque ela é única para uma vazão. Olha só, não é uma curva só para uma mesma vazão, então você só tem uma profundidade crítica. Tá? Se você muda a geometria ou a vazão, você tem outra curva, ok? Outra curva. Enfim, então vocês estão vendo aqui, a profundidade crítica é a mesma nos dois lados do canal, ou seja, se olhar aqui em cima no meu rascunho, você tem uma profundidade crítica que é a mesma, só que antes da mudança de declividade, a profundidade é maior que a crítica e depois ela é menor que a crítica. No próximo slide há outros exemplos onde há mudanças de regime para um mesmo canal. Por exemplo, a saída da comporta, a profundidade crítica é essa linha tracejada aqui, e há dois regimes, um aqui, depois volta aqui para subcrítico também, subcrítico, supercrítico, subcrítico. Aqui, a montante de um vertedor, subcrítico, ajusante supercrítico. Aqui também um vertedor, subcrítico, supercrítico. Tá? Então você tem aí várias ocasiões onde ocorre essa mudança de regime. Bom, como eu falei, cada vazão gera uma curva. Então, se você tem vazões diferentes, você tem curvas diferentes. Tá? Por que isso? Veja, porque a gente viu lá que é para a vazão fixa que a gente chega naquela equação. Tá? Então, mas você diz, num canal, ocorre num rio, num canal, pode acontecer vazões diferentes, principalmente se for um canal dimensionado em função da chuva. Ok, então para cada vazão você tem uma situação diferente. Para cada vazão você tem uma profundidade crítica, que aqui neste desenho não é exatamente aqui, mas enfim, um ponto de mínimo para cada vazão. Você tem uma curva para cada vazão. Tá? Então, para um canal qualquer, você pode ter uma família de curvas. Tá? E aí, uma determinada profundidade
né? Pode ser subcrítica ou supercrítica, dependendo da vazão. Você diz para mim, Marlos, você pergunta, a profundidade de 2 metros naquele canal ali, naquele rio, corresponde a um regime subcrítico ou um regime supercrítico? Eu vou te responder com a outra pergunta. Me diga qual é a vazão que eu te digo, se ele é subcrítico ou supercrítico. Porque se a vazão for muito grande, como mostra essa curva aqui, você vai ter uma profundidade crítica. E se você tiver uma vazão muito pequena, você vai ter outra profundidade crítica. Certo? Então, dependendo de onde você está, da vazão que está passando, você pode ter uma profundidade crítica, subcrítica ou supercrítica. Tá? Essa equaçãozinha que está aparecendo aqui é que para alguns canais, como retangular, você consegue inclusive dizer como varia esta profundidade aqui. Ó, tá? Profundidade crítica. Tá? Vamos lá. Agora aquele caso que eu falei, eu disse que no finalzinho do vídeo eu ia falar. Você agora fixa energia. Deixe livre a vazão em função de Y e fixe energia. Isole a vazão. Tá? Isolou a vazão. E agora imagine um canal para facilitar retangular de largura B. Tá? Um canal retangular de largura B, você tem que a área molhada é B vezes Y, base vezes altura. Coloque o B para o outro lado, aí você tem a vazão por unidade de largura, que é o Q minúsculo. Ok? Se você traçar essa curva, olha que interessante. Você vai ter uma curva até parecida com a outra, tá? Mas, claro, né, com alguma mudança aqui no aspecto dela, mas você vai ter uma figura onde tem um ponto crítico, que aqui vai ser um ponto de máximo, correspondente à vazão máxima, e olha só, esse ponto corresponde exatamente à profundidade crítica. Desculpa. Tá? É o ponto onde tem vazão máxima. Há 2 pontos onde a vazão é 0. Esse aqui, onde não há água, ou seja, o Y é 0. Tá? E o de cima, onde a água está em repouso, ou seja, a única energia presente é a energia Y igual a E0. Aqui zera e aí você tem vazão 0. Ok? Vamos ver um caso onde a gente pode ver isso acontecendo. Tá? Imagine uma estrutura retangular de largura B, curta e com queda livre a jusante, tá? Um comprimento desprezível, tá? De modo que as perdas de carga por atrito aí não influenciam na análise. Tá? Imagine que você tem, sei lá, um reservatório aqui a montante, com o nível, a água está em repouso, e o repouso está garantido porque essa comporta aqui está fechada, então a água está parada aqui. Tá? Então a única energia presente aqui, a energia é 0, porque V2 sobre 2G aqui é 0. E por quê? Porque a água está em repouso. Então a única energia que tem aí é correspondente a esta profundidade, e eu estou chamando de E0, que é uma energia que eu digo que está disponível. Tá? Então, vamos abrir essa comporta para ver o que acontece. Acontece o quê? A água é liberada. Então ela ganha velocidade, ganha energia cinética. Então o nível de energia potencial cai um pouquinho. E esse nível se transforma em energia cinética. Na curva, tá? Esta curva aqui é a curva que vale para este trecho aqui do canal. Quando eu vou liberando água, né, eu vou tendo aumento de profundidade e assim eu vou ter aumento de vazão. Essa curva é a curva Q em função de Y. Tá? Então Y vai aumentando e a vazão Q também vai aumentando conforme esta curva. Libere um pouquinho mais de água da comporta. Tá? E você vai ver que vai continuar tendo esta variação de Y e de vazão. Libere totalmente a comporta no ponto C. Então você vai ter o caso da vazão máxima que ocorre na profundidade crítica. Ok? Então, esta é mais uma aula que foi uma aula de conceitos de energia específica, como a gente consegue visualizar a curva de energia específica, tanto para a vazão constante, quanto para o caso de uma energia disponível constante. Esses conceitos são muito utilizados nos próximos vídeos. Obrigado!